eu vi muita gente comentando sobre o Luiz Henrique, que é um jogador praticamente esquecido dessa convocação da seleção brasileira, mesmo quando na saída do Rafinha por lesão não teve espaço, não conseguiu ter minutagem. Agora o Ryan, a gente estava conversando até agora sobre o papel que ele tem que desempenhar, mas de qualquer forma, provavelmente será a escolha a ser mantida durante o desempenho, a campanha do Brasil na Copa. Mas o Luiz Henrique não deveria ter nenhuma chance. Mesmo assim, o ciclo do Luiz Henrique não justificaria eventualmente uma minutagem maior para ele na Copa? Cara, eu até acho que sim. Eu gosto, eu acho que um bom jogador pode entrar durante os jogos. Me parece que ali o Ancelotti opta pelo Ryan. Ele quer um cara que jogue mais aberto mesmo, que jogue bem aberto, né? E até nisso de tentar esticar a defesa adversária. Ontem, muito claramente, nos outros jogos também. Você tinha o Ryan bem aberto na direita, assim, bem próximo da linha lateral, e o Douglas Santos fazendo isso no momento que o Brasil ataca, né? Douglas Santos fazendo a mesma função pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Esses são os jogadores que têm que abrir o campo. Talvez ele não visse o Luiz Henrique dessa maneira, um cara também para jogar à frente do Danilo, mais fixo. Mas também me dá a impressão de que o Luiz Henrique talvez tenha decepcionado o Ancelotti em algum jogo. Talvez ele inicia o amistoso com o Panamá, ele joga o primeiro tempo, sai no intervalo, como todo mundo sai, e depois contra Marrocos ele entra no jogo, na primeira partida. Ele tem as 2 alterações no intervalo por causa dos cartões do Ibanhas e do Casemiro, e depois a segunda leva de alterações ele bota o Luiz Henrique e o Matheus Cunha. E não jogou nada. Não jogou. Então talvez o Ancelotti tenha sentido, e aí também no dia a dia isso a gente não tem como saber, talvez ele tenha sentido que ele não tá legal por algum motivo, seja técnico, emocional, pode ter sentido o jogo. Eu acho que tem alguns jogadores, não tô dizendo que esses caras não vão jogar mais. Só que me parece que tem alguns caras, até pelo fato do Ancelotti não ter um grupo tão bem definido, ele foi testando alguns jogadores, e uns dão certo, outros dão errado. Alguns jogadores que têm poucos jogos com a camisa da seleção, que nem é o caso do Luiz Henrique também não tem tantos jogos, mas ele tem mais do que os caras que eu vou citar. E alguns funcionaram, outros não. O Ryan tá funcionando. O Ryan antes da Copa tinha 3 jogos com a camisa da seleção. Não, 2, né? Ele entrou contra a Croácia e contra o Panamá. Contra o Egito ele nem entrou. Tinha 2 jogos e entrando durante o jogo contra o Panamá, que ele jogou um pouco mais, que ele joga todo o segundo tempo lá no Maracanã. Faz o gol. E aí ele não joga contra o Egito, mesmo trocando o time inteiro. Não entra contra Marrocos, entra contra o Haiti. Contra o Haiti foi o 3º jogo dele com a camisa da seleção. E ele tá entregando. O Ibanhas tinha pouco jogo com a seleção. O Igor Thiago tinha pouco jogo. Danilo Santos tinha pouco jogo. Então ele teve que arriscar porque foi um ciclo que a gente já falou aqui várias vezes, aquele né? amistoso mesmo contra o Japão. Sim. Contra a Tunísia. O banco de reservas mudou por completo. Mudou inteiro. A defesa contra o Japão no amistoso que perdeu era Hugo, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Ninguém. Então ele foi testando. E eu acho que alguns, talvez o Ancelotti tenha sentido que o cara, mais do que a função tática ou a parte técnica, que talvez eles não estivessem bem emocionalmente por uma Copa. Que me parece que o Luiz Henrique claramente perdeu espaço. O Ibanhas e o Igor Thiago, que foram titulares na estreia, também não voltaram mais, assim, né, entrando durante os jogos. Me parece que ele tem alguns caras que ele vai definir. Tem esses titulares de hoje, né, que for pegar o time titular de ontem. Aí ele conta com o Martinelli. Foi o 3º jogo que o Martinelli entrou. Não só porque fez o gol, ele já vinha entrando. Desde o Haiti ele entrou em todos. Ele conta com o Danilo Santos. Danilo tem entrado, só não entrou em um jogo nessa Copa também. Já tem 3 jogos na Copa, o Danilo. Então me parece que é um cara que ele conta, que ele confia. O Endrick entrou pelo 3º jogo seguido também. Então para esse cenário, ele também parece que é um reserva que ele conta. O Fabinho. E aí já não é tanto. O que ele falou ontem do Neymar, eu acredito nele. Muita gente achou que foi pra fazer média. Não, acho que ele ia botar na prorrogação mesmo. Acho que o Neymar, eu já falei isso algumas vezes, é meio o Paulinho no Mundial do ano passado. Ele tem uma minutagem limitada. Sim, naquele jogo com o Botafogo, que o Paulinho faz o gol... Ele sai depois. Ele sai depois. Ele entra no segundo tempo, faz o gol na prorrogação e depois ele sai. E o Neymar, acho que ele pensou, se eu botar ele durante o segundo tempo... Será que ele joga, eu boto aos 15 do segundo. Será que ele joga 30 mais 30? Talvez não, pensando numa prorrogação. Seriam 60 minutos, né? Pra quem tá voltando de lesão. Ele falou que se não tivesse empatado, ele ia botar aos 60. Ele tinha combinado com o Neymar, ele falou na coletiva. Ia botar aos 60, mas ele empata, ele segura. Aí ele falou, se ele não tivesse saído o gol do Martinelli na prorrogação, ele ia botar. Mas eu acho que é isso, acho que ele tem hoje como reservas, e um desses será titular no lugar do Paquetá no próximo jogo, é o Danilo, o Martinelli, o Endrick.
Principalmente. E o Fabinho. Ele vai ter mais 5 dias agora de trabalho, E né, o Bruno? Neymar com minutagem regulada. Acho que são esses os que ele conta mais no banco. ali. Mas ao mesmo tempo tem um outro risco, né? Vamos lá. O risco de, por exemplo, tá empatado um jogo complicado contra um dos dois. Aí vamos supor, coloca o Neymar faltando 20 minutos pra acabar. Aí, prorrogação. Vai ter que segurar. Aí ele vai ter que... Aí, pra mim, seria um risco você fazer o esquema do Palmeiras. Sacar o Neymar na prorrogação, até porque ele é batedor de pênalti. Sim. Né? Então ele vai ter que aguentar. Só que aí tem uma vantagem. O Paulinho saiu porque fez o gol, né? E já tava em vantagem. Isso. E faltava, sei lá, mais 20 minutos. Agora, tem um detalhe. A gente tá contando que ele não jogou ontem. Então, ele veio do jogo contra a Escócia na sexta-feira. Sexta-feira, não foi antes. Quarta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. São 10 dias de treino. Sim. Então, são 10 dias de recuperação e 10 dias de condicionamento físico para, por exemplo, dentro do esquema que você falou, ele poder aguentar mais 20 minutos, além de uma minutagem que está determinada para ontem. Sim. Então, ontem estava determinado meia hora. Ganha mais 5 dias de trabalho, não gastou a energia dessa minutagem, então de 20 já vai passar para 40. Talvez, sim, pode ser. Então, porque é o processo natural de um clube, né? A cada semana que passa, o cara jogar mais tempo, entre 15, 25, 35, aí você vai ampliando conforme os dias e conforme o seu tratamento. Então, acho que nessa ideia, Bruno, ele ganha um elemento para mais minutos. Pode ser. Que agora é uma recuperação física. A clínica ele recuperou. Não. Agora sim. é físico, né? Então, ele treinando mais tempo e nesse jogo ele tá duro, né? Você vê que no jogo contra a Escócia ele tava duro. Sim. Parecia um robô, né? Aí ele vai podendo jogar um pouquinho mais. Né? Queria falar a gente falou de uma coisa boa, que foi a classificação do Brasil. Quero falar também de coisa boa, dependendo de quem tá escutando, mas as eliminações que foram surpreendentes ontem. Vamos começar pela Alemanha, porque o seu Felipe Facincani ficou feliz, eu tenho certeza, pelo desempenho dos palmeirenses no time do qual interesse. De um para voltar muito mais valorizado do que já é. O Maurício acho que vai dar pra arrancar uma moeda, viu, cara? Vai dar pra vender caro. Cara, assim, é lógico, a gente pode brincar do lado clubístico, e cara, o Bandeira também, hein? Olha lá, o juiz vai falar que o Diomandé, a bola tá quase dentro da área, pra bater um escanteio, olha lá, é uma coisa ridícula, olha lá, é impressionante, né, pô. Eu não entendo. Não muda nada, né, são 10 centímetros, enfim. Quanto ao Maurício, cara, quando ele foi contratado vindo do Internacional, eu achei boa a contratação, ele jogava bem no Inter. Porém, ele chegou no Palmeiras e, como diz meu amigo Fábio Piperno, se tornou um rojão molhado. Aquele jogador que entra em campo e não sai nada. Nada. Você se esquece que ele tá em campo. Não marca, não arma. Tenta pouquíssimas vezes finalizar. Faz um gol ou outro, assim, muito espaçado, esporádico, gols que, né, vão o colocar num patamar de importância, de criar experiência, sabe? Não é um jogador que tem um brilho do qual, por exemplo, a torcida gostaria que se identificasse com o clube. Então, talvez, tomara que a Copa do Mundo possa mostrar pra ele, dar a ele coragem de jogar futebol. Volte com coragem, volte com intensidade, volte querendo ser um meia de referência, que queira chamar o jogo, que queira participar mais ativamente, que queira decidir, ser versátil, porque no Palmeiras ele é um peso morto em campo. Agora, se o interesse do Palmeiras for fazer negócio, quem sabe a Copa do Mundo seja uma boa vitrine pra tal, né? Porque o cara elimina a Alemanha, bateu pênalti e tal, enfim, essas coisas ajudam um pouquinho, né? Gustavo Gomes dispensa apresentação. Gustavo Gomes, pra mim, é o maior zagueiro, depois do Luiz Pereira, da história do Palmeiras. Já alcançou esse patamar. Em conquistas, se tecnicamente a gente pode colocar, no meu caso, tecnicamente falando, Antônio Carlos como melhor do que o Gustavo Gomes, mas o gigantismo do Gustavo Gomes, ele engoliu o Antônio Carlos, que é um cara que eu adoro, sou fã, mas isso é inquestionável. Então o Gustavo Gomes tomara que volte cada vez mais com essa motivação de liderança, né?